Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom encontrar famílias espalhadas pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Entra no ar, momento da palavra. Esse programa é transmitido ao vivo, para que Deus possa se revelar através de nossas vidas, através do Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, para alcançar nações, famílias. Eu acredito que Deus fala com a igreja. Eu acredito que Deus se revela à igreja. Aonde tem um homem, uma mulher, com o coração aberto para receber a palavra de Deus. A palavra que tem poder, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que restitui, a palavra que prospera, a palavra que salva. E esta palavra será revelada hoje, neste programa, Momento da Palavra. Vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo desça sobre as nossas vidas. A igreja precisa se despertar. Desperta deste sono, acorda tu que dormes. Levanta-te e anda. Pega a tua cama e vai. Deus está querendo fazer os mesmos milagres do passado, no presente, no futuro e eternamente. Possamos hoje sentir a presença do Deus de Israel. Um culto nunca é mais um culto. Um culto sempre é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Uma igreja que dorme na religiosidade. Uma igreja que tem olhos e não enxerga. Que tem ouvidos e não ouve. É uma igreja que está doente e precisa ser curada. Que neste momento Deus possa nos visitar, porque existe uma grande bênção para nossas vidas, para vir ao nosso encontro. Mas para isso nós temos que aprender a enxergar e a ouvir. Vamos orar neste momento. Se você sentir paz, se esse programa tem edificado a sua vida, envie esta mensagem para outras pessoas, compartilhe, não seja egoísta, seja um missionário agora, seja uma missionária, envie esta mensagem para pessoas que você sabe que precisa ser alcançada. A palavra não é para dividir ou somar, a palavra é para multiplicar o reino de Deus. Senhor, meu Pai amado, Pai querido, Deus grande, poderoso, eterno, Deus do sobrenatural, se revele em espírito e em verdade e traz uma palavra rema para a tua igreja na terra, Senhor. Meu Pai, cura os cegos, cura os surdos, levanta os coxos, cura os coxos, ressuscita os mortos, Pai. Traz um avivamento para a tua igreja, Senhor. Se revela para nós, para este povo que está sendo alcançado, que há sim um Deus da eternidade, um Deus que muitas vezes está em silêncio, mas trabalhando. E nesse momento, toma o teu lugar neste altar. Toma o teu lugar neste culto. O culto é para o Senhor, meu Pai. O culto é cristocêntrico e que neste momento o teu Espírito Santo se revele em nossas vidas e convidamos o Senhor está aqui. Amém. Shalom Adonai. Meu irmão e minha irmã, abra a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8. Possa ser que você já tenha ouvido essa mensagem, mas ouça até o final. Deus faz coisas maravilhosas na mesma mensagem, no mesmo capítulo e nos mesmos versículos, de formas tremendas.
O tema de hoje: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Vamos ler a palavra no livro de Isaías 43:8. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Que povo é esse, igreja? Que povo é esse que tem olhos, mas é cego, e tem ouvidos, mas é surdo? Este cego não é o cego fisicamente. Este surdo não é o surdo fisicamente. Este cego e este surdo é o espiritualmente que Deus está falando. Tem olhos, mas não vê Deus trabalhando. Tem ouvidos, mas não ouve Deus falando. E Israel e Judá estavam assim. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada de novo, no livro de Isaías, capítulo 42, agora é Isaías 42, do versículo 18 ao versículo 20. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão meu servo, e surdo, senão mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Sabe com quem Deus está tratando aqui, irmão? É com o povo de Israel, é com o povo de Judá, meu irmão. Minha irmãzinha, Deus está falando de servos e mensageiros, servos e pregadores e pastores. Isto aqui não é só para aqueles que estão lá na Ubanda, no terreiro de macumba, ou se prostrando a deuses de pau, não. É para quem diz que é cristão, que é servo e é pastor e pregador. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Como Israel e Judá poderiam ser servos de Deus, ao mesmo tempo ser tão cegos? Como poderiam Israel e Judá estar tão perto dele e não enxergar e não ouvir o que Deus falava? Jesus condenou os líderes religiosos daquela época e continua condenando hoje. Da mesma coisa está acontecendo na terra hoje. Muitos pregadores, muitos servos que Deus enviou à terra não estão enxergando e ouvindo o que Deus está fazendo e falando com a igreja na terra. Começam a virar os crentes revoltados, os crentes de cabeça para baixo, os crentes de cavernas, os crentes covardes, os crentes sem intelecto espiritual. Cegueira espiritual é um problema muito sério. Cegueira parcial, enxerga, mas não consegue enxergar, não sabe o que é. Você já parou para pensar que Abraão e Sara, se naquele momento que eles fizeram o sacrifício que não era para ter feito, de botar o Abraão para dormir com a mulher que não era Sara e gerar os sacrifícios, Deus não quer que você gere o sacrifício, Deus quer que você gere a promessa. Abraão e Sara é um exemplo que ficaram cegos espiritualmente, surdo espiritualmente. Abraão ouviu a voz de Sara, mas não ouviu a voz de Deus para parar Sara. Abraão olhou para a mulher errada, era para olhar para Sara, para o ventre de Sara. Mas quando Abraão enxergou espiritualmente, Sara enxergou espiritualmente, ambos ouviram espiritualmente, geraram Isaque. Há uma questão muito difícil, meu irmão, e poucos pregadores querem pregar esta mensagem. Muitos estão lendo a palavra de Deus, muitos estão subindo em monte, dizimando, ofertando, adorando a Deus, profetizando,
E por misericórdia de Deus usando ainda. Porque tem alguém precisando ouvir naquele lugar. Mas não enxergam os projetos de Deus. E não aprende a ouvir a voz do Senhor, a voz do onipotente, onipresente, onisciente. Você está aqui agora assistindo esse culto. Será que vai valer a pena esse desespero seu? Será que vai valer a pena você ficar roendo unha? Será que vai ficar valendo a pena você perder noites de sono? Será que vai valer a pena você bater porta de geladeira, porta em casa, chutar o carro? Será que vai valer a pena você botar o dedo das mãos no rosto de outras pessoas? Será que vai valer a pena? E logo depois Deus te honrar e você falar, me perdoe, Jeová, porque você estava cego e surdo. Quando a pessoa enxerga espiritualmente e ouve espiritualmente, sabe que já está tudo providenciado, sabe que já está tudo construído, reconstruído. Para você entrar no livro de Atos, que é o único livro da Bíblia que está aberto, é o livro de Atos. E nós somos a continuidade do livro de Atos. Para você estar escrito o teu nome no livro da vida, você tem que deixar de ser cego espiritual e surdo espiritual. E você, na hora do desespero, você tem que enxergar o que Deus já preparou para você. Porque Deus levanta até ímpio, Deus levanta até perdidos. Imagine não levantar justo para te ajudar. Será que vale a pena você ficar deixando de adorar a Deus, deixando de ser fiel a Deus um pouco? Será que vale a pena deixar de ir aos cultos, de estudar a palavra, porque está revoltado, está revoltada? Revoltados não entrarão no céu, covardes não entrarão no céu. Não seja essa Israel e essa Judá daquela época não, irmão. Não seja não, irmão. Seja uma Israel transformada, uma Judá transformada em Cristo Jesus. Muitos estão pregando a palavra cegos. Muitos estão pregando a palavra surdos. Prega, mas não vive o que prega. Vive, mas não vive o que prega. Para pregar essa palavra, você tem que enxergar o que você está fazendo. Para você pregar essa palavra, subir um altar, abrir uma câmara, levantar um clamor, você tem que saber o que você está fazendo no dia a dia da sua vida, meu irmão e minha irmã. Pregar até Satanás prega. Pregar até ateu prega. Quero ver pregar e enxergar o autor da Bíblia. Quero ver pregar e ouvir o autor da Bíblia falar. Retorno. Retorno não é aquele fonezinho para você ouvir lá não. Retorno da voz de Jeová. Eu quero ver você não ser mais cego, não ser mais surdo espiritual. Porque quando nós deixamos de ser cego e surdo espiritual, nós vamos construir o impossível. Nós vamos gerar a impossibilidade. Nós não vamos mais sacrificar. Infelizmente, existem muitos pastores e servos que Deus enviou à terra, como naquela época, que continuam cegos e surdos espirituais, pecando, enxergam, mas não vê nada, ouve, mas não ouve nada, ouve o mundo, ouve as pessoas pregarem a Bíblia, enxerga a letra da Bíblia, mas não enxerga o autor falando, não ouve o autor falando. E Deus está falando à igreja, enxergar com os olhos espirituais e ouvir com os ouvidos espirituais, evita pecar, evita duvidar, evita desesperar, evita blasfemar o nome de Deus Cristo Jesus. Visão espiritual, audição espiritual faz o impossível acontecer. Se Noé estivesse cego espiritual e surdo espiritual, não construiria a arca. Domingo nós trouxemos a palavra aqui na Deus de Promessa nos Estados Unidos. E Deus mandou eu pregar essa palavra de domingo hoje no programa Momento da Palavra. Noé ouviu barulho de muita coisa. Noé ouviu barulho de madeira sendo colada com betume.
Noé ouviu barulho de madeira sendo colocado em cima da outra. Mas Noé, naquele momento, estava enxergando espiritualmente e ouvindo espiritualmente. Mas houve um momento que Noé não viu e não ouviu barulho de animais longe. Se um elefante passar 1000 metros da sua casa, você vai ouvir as pisadas do elefante. Pense em elefantes, hipopótamos, girafas, leões, tigres, leopardos, águias voando, corvos, passarinhos voando, serpentes andando, rastejando. Quando Noé se destampou, foi com aquela multidão de animais na frente dele. O milagre de Deus muitas vezes vem em silêncio, meu irmão. O milagre de Deus muitas vezes vem sem você estar ouvindo. Mas quando você virar, você vai ver. A questão não é ouvir os elefantes entrando na arca, ouvindo ele chegar. A questão é construir a arca, que não estudou para construir a arca. Muitas vezes esse milagre que Deus está gerando em sua vida, você não estudou para esse milagre. Você não fez escola nem faculdade muitas vezes para gerar esse milagre. E está se questionando como é que Deus me entrega uma tarefa tão árdua dessa, tão impossível dessa, porque Deus sabe que você pode fazer. Deus sabe que você deve fazer. Deus sabe que você pode reconstruir. Deus sabe que você deve reconstruir. Deus sabe que você pode construir. Deus sabe que você deve construir. Porque Deus investiu em você um sonho de fazer você enxergar espiritualmente, ouvir espiritualmente. E muitas vezes o próprio Deus de Israel manda Faraó para a tua vida e para a minha vida, manda Sambalate para a minha vida e tua vida, para nós enxergarmos espiritualmente o poder e a glória dele, e ouvir a voz de trovão dele. Se Neemias não estivesse vendo espiritualmente e ouvindo espiritualmente, ele deixava a reconstrução dos muros e descia para reunir com Sambalate. Sabe por que muitas pessoas estão atrasadas as obras na vida? Sabe por que muitas pessoas estão atrasadas os cultos domésticos em suas casas, com seus filhos, com seu cônjuge? Sabe por que muita coisa está atrasada espiritual na vida de muitas pessoas? Porque na construção e na reconstrução desce para conversar com Sambalate, falar o que não deve, ouvir o que não deve. Quando você está espiritualmente ligado com o céu de todos os céus, primeiro, segundo, terceiro céu, você não senta com Sambalate, nem com Faraó mais. Sambalate é coisa de Deus para resolver. Faraó, o exército de Faraó agora não é contigo não, é com as águas do oceano. Faraó agora não é para ser vencido na espada do sangue, não. Faraó agora é para ser vencido pelo poder das águas do Deus de Israel, que sacudiu e eliminou o exército de Faraó. Deixa as águas do mar aberto cuidar de Faraó, igreja. Deixa Deus cuidar dos Sambalates. Não para o que Deus mandou você fazer ou refazer. E amanhã, daqui a pouco, após esse culto, durante esse culto, você pode estar recebendo o teu milagre. E eu também, a minha promessa e tua promessa. Adianta ficar nervoso, ficar revoltado, desesperado, deixar de adorar o Deus de Israel, deixar de estudar a palavra? Cegos espirituais não meditam na palavra. Cegos espirituais só lê a letra. Eu quero ver você ler a letra e enxergar Jeová. Eu quero ver você ler a letra e ouvir Jeová falando com você. Eu vou resolver a causa. Muita gente não quer atravessar o mar que Deus abriu porque quer ir guerrear com Faraó. Quem vai eliminar o exército de Faraó de novo são as águas do oceano. Dessa água que Deus está abrindo para destruir Faraó, o exército dele. Mas você agora começa a enxergar espiritualmente. Não queira ser o centro da atenção. Não queira ser o alvo. Não queira ser aplaudido. O alvo é Jesus. O foco é Cristo.
Os aplausos são para Cristo. Esses sacerdotes, esses servos que Deus enviou à terra, mas deixaram de enxergar e ouvir espiritualmente, eles querem ser o foco do culto, a atração do culto. Eles querem ser o motivo de todos os aplausos. Eles querem dar autógrafos, aonde já se viu pastores, sacerdotes, adoradores dar autógrafos. Quem dá autógrafo é artistas, profissionais do esporte, empresários, pastores, adoradores dando autógrafos. Autógrafos são para artistas, para os profissionais seculares. Nós não damos autógrafos, os pastores. Os adoradores não dão autógrafo, dão a palavra de Deus, de graça veio, de graça passa. Porque o centro da atenção não é o meu autógrafo, porque eu não sou um profissional secular, eu não sou um artista de cinema, de televisão, um jogador de futebol, eu não sou um famoso do mundo secular. Eles podem dar autógrafo, Castilho não. Castilho dá a palavra de Deus para que haja cura. E os sacerdotes daquela época enxergavam, mas não via com os olhos espirituais, ouvia, mas não ouvia Deus falar. Era pura carne, era pura doutrina, vento de homens. E quem não crê nos dons espirituais estão cegos e surdos espiritualmente. Quem não crê no poder do Pentecoste está surdo espiritualmente e cego espiritualmente. Desperta, igreja, porque Deus quer curar cegueira espiritual e surdez espiritual hoje, e te trazer um grande avivamento, e te mostrar que todas as causas já estão resolvidas da sua vida e da minha vida. Se a sua família serve o Senhor, as causas estão resolvidas. A minha família servindo o Senhor, as causas estão resolvidas. Domingo Deus falou lá aqui na igreja que Ele paga débito, Ele paga compromissos impagáveis, Ele paga. Deus mandou falar domingo na igreja e manda falar agora, paga débitos e compromissos impagáveis. Deus gera emprego onde não tem emprego. Deus gera porta onde não tem porta. Deus abre janela onde não tem janela. Deus abre um poço de água onde não tem um poço de água. Deus faz mortos se ressuscitarem dos vales dos mortos. Se você crê nessa palavra, você não vai ser cego espiritual e nem surdo espiritual. Isso que está acontecendo na sua vida, essa falta de entendimento, é porque você está cego, você está surdo espiritualmente. Deus está movendo todas as peças. Deus está movendo todas as cadeiras, todas as mesas para mudar de lugar você e eu. Deus está movendo como se move um quebra-cabeça para depois ficar tudo formado e aprovado pelo Deus de Israel. Você não está entendendo? Tudo isso é necessário para que a promessa se cumpra. Então, ao invés de ficar como vai ser, como será, enxerga aos olhos espirituais, ouça aos olhos espirituais. Quantas pessoas eu tenho discipulado pela misericórdia de Deus? Pessoas que estão prontas, muitas vezes, a cometer suicídio. Eu recebo pessoas com pulsos cortados ainda. Eu sou pastor como outros pastores, que eu recebo pessoas nos Estados Unidos com pulsos cortados de suicídio. Eu recebo pessoas que querem tomar remédio para não amanhecer o dia. E se eu estiver cego e surdo espiritualmente, eu não consigo ajudar essas pessoas. Como pode um pastor cego espiritualmente, ele vai enterrar toda a igreja? Cuidado com a igreja que você está. Se o seu pastor está cego espiritualmente e surdo espiritualmente, chame e fale: pastor, você está cego, você precisa de cura. Você está surdo, precisa de cura. Cego não leva cego, surdo não leva surdo. A igreja tem que vir para um avivamento do poder da glória dele. A igreja tem que sair desses cultos motivacionais, desses coaches genocidas que só trabalham no emocional da igreja.
Uma igreja que tem sala VIP. Uma igreja que tem cadeiras marcadas para as pessoas. Uma igreja que tem estacionamento escrito para o pastor, para o filho do pastor, a esposa do pastor. É igreja cega, igreja surda, igreja morta. Quem quer sentar na frente chega cedo. Uma igreja que tem separação, quem dizima mais e quem dizima muito, quem não dizima, isso não é igreja. Uma igreja que quando vê alguém cair, abandona e joga fora. Caiu, chama, exorta, corrige, mas levanta na palavra, bota no banco, tira do altar, mas não mata essa pessoa. Não queira ser o alvo, não queira ser o foco, não queira ser o motivo dos aplausos. O culto é cristocêntrico, a mensagem é cristocêntrica. A vida é cristocêntrica, o casamento é cristocêntrico, entre o homem e a mulher, Cristo tem que estar. Relação entre pais e filhos, filhos e pais, cristocêntrica. Relação entre pastores e ovelhas, cristocêntrica, ovelhas e pastores, cristocêntrica, bota Cristo no meio de tudo. Um emprego, um trabalho cristocêntrico, bota Cristo no meio de tudo. Pessoas cegas espiritualmente, surdas espiritualmente, caem em escândalos, aceita corrupção, aceita adultério, aceita propina, aceita mentira, aceita aborto, aceita toda a porcaria do mundo. Só sai escândalo de quem está cego espiritual, só sai escândalo de quem está surdo espiritual. Não existe escândalo em uma vida espiritual de um homem ou de uma mulher. Pedro só negou Jesus 3 vezes porque estava cego. Pedro é um dos maiores exemplos da Bíblia de cegueira espiritual. Judas é um dos maiores exemplos de cegueira espiritual. Tomé é um dos maiores exemplos de cegueira espiritual. Esses homens andaram 3 anos com Cristo. Eles viram Cristo, ouviram Cristo, mas não sentiram Cristo. Quem sente Cristo não nega Cristo. Quem sente Cristo não vende Cristo. Quem sente Cristo não duvida que é Cristo que está se revelando em espírito e verdade na frente da palavra. Já está tudo resolvido. Já está tudo pronto, providenciado para mim e para você, para quem obedece a Deus. Só basta nós enxergarmos o espiritual e ouvir o espiritual. Construa o que Deus mandou. Reconstrua o que Deus mandou. Há um tempo para todas as coisas. Deixa de ser cego. Deixa de ser surdo espiritual. E viva o melhor de Deus a partir de hoje. Quantas pessoas eu tenho pregado a palavra pela misericórdia de Deus. E naquele dia não tinha esperança, 48 horas Deus muda tudo, 24 horas Deus muda tudo, 1 segundo Deus muda tudo e resolve. Adiantou roer unha? Adiantou sair toda desmazelada de casa, desmazelada, sem vontade de tomar um banho e se arrumar? Adiantou? Adiantou de sair que é de qualquer jeito? Adiantou ficar sem orar, sem fazer o devocional, sem ler a Bíblia? Adiantou ficar sem ser consagrado ao Jesus? Cegos espirituais, surdos espirituais, lê essa palavra e interpreta para a sua carne. Eu tenho pregado esse evangelho há mais de 20 anos. E quando você deixa de ser cego espiritual e surdo espiritual, você sabe que pecado é pecado, que mentir não pode ser dado a vinho, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode abortar, não pode se prostituir, não pode falar palavrões, palavras torpes, não pode assistir novelas imorais, filmes imorais, não pode fazer Papai Noel, não pode comemorar a festa junina com São João, não pode colocar na Páscoa o coelhinho, o ovinho como o princípio de todas as coisas. Pode comer o ovo, mas não o ovo é o princípio de todas as coisas, o princípio é Deus Cristo. Não pode se vestir imoralmente, indecentemente. Quando você enxerga espiritualmente, ouve espiritualmente,
Você não beija um hoje, um beijo outra amanhã, fica com hoje, fica com outra amanhã. Mas os cegos espirituais, os surdos espirituais, se vestem de Sodoma e Gomorra, se reúnem com Sambalate e continua sendo escravo de Faraó. Essa palavra, Isaías 42, 18, 20, é tremenda como toda palavra de Deus. Sacerdotes que Deus enviou, servos que Deus enviou, que tem olhos e não enxerga e ouvidos e não ouve. E assim continua hoje. Pastores pregando o que quer, pastores fazendo a igreja ouvir o que eles querem. Pastor não tem que pregar o que quer, tem que pregar o que Deus quer. Não existe estratégia para ganhar velho, coroa, jovem, adolescente, criança. Não existe. Só existe uma estratégia: obedecer, santificação, correção, exortação, amor, apacentar. Então, meu irmão e minha irmã, se você estava desesperado, arrancando os fios da cabeça, roendo unha, enxerga agora espiritualmente e ouve espiritualmente que a promessa está voltando. Quantas mulheres nós temos discipulado, que maridos abandonaram e Deus manda dizer que vai voltar e voltaram. Filhos que foram para o mundo e voltaram. Esposas que foram para o mundo e voltaram. Se eles tivessem esperado com mais fé, eles não teriam sofrido tanto. Quando eu era novo na fé, eu era cego espiritual e surdo espiritual. Eu sofria sem necessidade. Quando eu deixei de ser cego espiritual, porque um dia eu estava na igreja, nos primeiros tempos do meu caminhar, eu era cego e surdo espiritual. Quando eu descobri que eu era cego e surdo espiritual, eu falei: faz eu enxergar e faz eu ouvir como o Senhor faz. Aí eu vi que está tudo pronto, está tudo resolvido, está tudo feito. Basta eu esperar, obedecer. E no tempo da espera, eu adorar. No tempo da espera, eu orar. E no tempo da espera, eu construir, reconstruir, construir, fazer o que Deus mandou, doa onde doer em mim. Aconteça o que acontecer comigo, eu tenho que continuar. Assim é para você. Um povo resiliente, um povo remanescente, um povo que não se prostra a Baal, a Mamon, um povo que não se prostra a ventos e doutrinas de igreja e de homens. Cuidado com essas igrejas, desses sacerdotes, desses pastores cegos e surdos, desses que se dizem adoradores cegos e surdos. Eles adoram para eles mesmos, eles pregam para eles mesmos, eles adoram e pregam para o bolso, para a conta bancária deles. Mas existe um povo de Deus na terra, nesses quatro cantos desse planeta chamado Terra, que enxerga espiritualmente e ouve espiritualmente. Procure um ministério espiritual. Não procure um ministério racional, nem carnal, nem racional, nem humanizado. Sai fora dessas igrejas cegas e surdas e coxas. Essas igrejas miseráveis, covardes, genocidas, que encobrem pecado de rico embaixo do tapete e deixa no altar. Mas o pecado do pobre, ele manda o pobre embora da igreja. Eu quero ver ele mandar o dizimista maior que pecou embora da igreja. Ele não manda não. Porque eles são cegos e surdos espiritualmente. Procure um ministério espiritual, de um altar espiritual, de uma adoração espiritual, de uma pregação espiritual cristocêntrica. Nós não somos o alvo, nunca seremos, e não somos o foco, nunca seremos. E os aplausos não é para nós. Nós mandamos aos domingos, a igreja aqui, a Deus que é de promessa nos Estados Unidos, aplaudir Jesus. Quando se aplaude um político, um empresário, um time de futebol, é minutos para Jesus, é segundos. Igreja cega, surda, coxa, aleijada, morta, morna. E Deus está levantando pessoas agora neste culto, tirando toda a cegueira e surdez espiritual, para você enxergar a arca construída, os muros reconstruídos e a promessa chegando nas tuas mãos, na porta de sua casa. Enxerga, mulher. Enxerga, homem. Ouve, mulher. Ouve, homem. A partir de hoje, não se desespere mais.
Deus tem controle dos ponteiros do Kairos e do Cronos. Ele controla tudo. Mas o nosso tempo não é o Cronos, é o Kairos. É o Kairos espiritual. O Kairos que você vai ouvir e vai ver o tic-tac, 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 tic-tac. E quando você parar de ouvir o tic-tac é porque os ponteiros aceleraram para a promessa se cumprir. Apressa-te, Senhor. Salmista, apressa-te, Senhor. Então esta causa, esta situação que você está vivendo agora, e que você está com medo de ser humilhada, de ser humilhado, despejado, desempregado, falido, não ter onde morar, o que comer, o que se vestir, não ter como pagar as escolas, a faculdade que é de seus filhos, não ter como pagar os seus compromissos, não ter como botar comida em casa. Você é o servo que enxerga? Você é o servo que ouve? Então uma criança pode bater na porta de sua casa e te entregar poucos peixes e poucos pães. Se você não é mais cego e surdo espiritual, você vai ver cestos e cestos de pães e peixes se multiplicando. E quem sabe Deus hoje substituiu a criança pela palavra para bater na porta de sua casa e da minha casa e falar: eu tenho aqui poucos pães e poucos peixes, eu não te trago ouro e prata, eu te trago o pouco que eu tenho, mas aonde tiver cestos, transbordarão de peixes e pães. Visão espiritual, audição espiritual, vê e ouve cestos cheios e transbordando. Segura essa palavra e toma posse dela. Que Deus tire toda a cegueira, meu Pai, surdez espiritual de homens e mulheres, nos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Faça essa mulher, Senhor, este homem. Se tem alguém dentro da família Castilho, ou nessas famílias, ou eu, ou alguém segue surdo espiritual, faz enxergar agora e ouvir agora, Senhor. Porque vai ouvir, meu Pai, o teu silêncio. O teu milagre muitas vezes é no teu silêncio. É um milagre que não faz barulho. É um milagre que chega. Mas os servos do pai do filho pródigo, os empregados do pai do filho pródigo, enxergaram: vem um moço ali, vem alguém ali. Era a promessa. O que é teu e o que é meu em todas as áreas de nossas vidas, que foi levado, eu, você, alguém de nossa casa vai enxergar: está vindo alguma coisa boa ali, está vindo uma novidade ali, está voltando para casa a promessa. A promessa está voltando para mim e para você, para a família Castilho e para a sua família. Segura essa palavra hoje. Deus não vai trabalhar nunca com tua idade. Por idade ele não fazia Abraão e Sara ser pai e mãe. E por ser jovem ele não mandava um jovem Davi e derrubar um Golias, um filisteu. Ele trabalha por visão e audição de propósito. Davi foi enxergando não o filisteu, ele foi enxergando a palavra de Deus sobre a vida dele. Davi foi ouvindo não o que o filisteu falou, mas o que Deus falou com o profeta para falar com Davi. E Deus manda falar a você agora: vai, joga o filisteu no chão, vai, abre os cestos, que os pães e os peixes vão chegar, o filisteu vai tombar no chão, vai reconstruir os muros, vai construir a arca, vai. A promessa você vai ver e vai ouvir chegar. Deus que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhos que vê espiritualmente também e ouvidos que ouvem espiritualmente também, glorificará o nome do Deus de Israel. Deus não está morto. Jesus Cristo ressuscitou. Shalom Adonai. Deus que vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envie essa mensagem
para tirar a cegueira e a surdez espiritual de alguém. Fique na paz.